Bom, meu nome é Laís e vou falar sobre abordagem para determinar o maior subconjunto de músicas fortemente relacionadas por conteúdo em comum. Bom, a definição do problema é um grafo GVA de conteúdo em comum de músicas, não direcionado e não ponderado. O problema então consiste em obter um subgrafo completo, S, V', A', de tamanho máximo, tal que V' é um subconjunto de V e A' é um subconjunto de A, tal que V e W pertencem a V', se somente se V e W é uma aresta, forma uma aresta em A. E que todo par de vértices de V' é adjacente, ou seja, V' é um subgrafo completo, em que qualquer dois vértices são adjacentes. Como provado em sala, esse é um problema NP completo, e também é um problema considerado NP difícil, só presente nos dois conjuntos. O grafo ele é construído da seguinte forma, então, é uma rede contendo músicas lançadas em 2015 e 2016, obtidas do site Songfacts, e as músicas consideradas mais populares de 2016, obtidas de um ranking de top 100 da Billboard. De modo que cada música, então, é um vértice VI do grafo, e uma aresta aí existe entre dois vértices se as músicas possuem pelo menos uma top word em comum. Foram construídos dois grafos com essas top words, um contendo 5 e outro grafo contendo 10 top words. Então, para o grafo de 5, por exemplo, uma aresta existe se esses dois vértices possuem pelo menos uma das 5 top words em comum. Bom, a modelagem é feita da seguinte forma. Eu executo o TF-DF, que é o modelo estatístico para contagem de termos frequentes. Eu utilizo isso nesses conjuntos de músicas, tanto nas populares de 2016 quanto nas lançadas. A saída disso é uma lista dessas músicas, do conteúdo da letra dessas músicas, separadas por essas top words que eu defini. Então, aqui nesse caso é um exemplo para 5 top words, como a gente pode ver, na top 1 com a top 2 não tem top word em comum. Já na top 2 com top 3 tem a palavra sorry, que foi uma top word em comum, então no caso a top 2 e top 3 elas se conectam por uma aresta e vão pertencer a esse grafo. Isso é verificado para toda essa lista de letras de músicas, verificadas essa similaridade entre as top words. Então, é gerado um arquivo contendo os nós, origem e destino, e, posteriormente, o grafo que vai ser analisado, que vai ser buscado esse subconjunto máximo, que é a clique máxima. Então, o objetivo aqui é verificar, depois com essa clique máxima, se as músicas que estão presentes nessa clique são, em maioria, músicas populares, ou se são, maioria, músicas lançadas, que não necessariamente são populares, ver o padrão disso para verificar se o conteúdo realmente é uma coisa, um atributo que impacta e que engloba músicas no mesmo subconjunto muito conectado, totalmente conectado. Então foram implementados 3 algoritmos, algoritmo força bruta iterativo, recursivo e a heurística. Nesse caso aqui é o algoritmo força bruta recursivo. Então esse algoritmo ele é essencialmente força bruta, utilizando a técnica branching bound, para cortar ramos que podem não conduzir a uma clique. Então esse algoritmo ele foi implementado baseado em 2 artigos, um artigo muito famoso e antigo do Brown e Cabot, de 1973, e algumas adaptações sugeridas por um outro artigo dos autores Tomita e Tanaka, de 2006. Então, o método essencialmente ele vai desenvolver uma recursão usada por esses autores para evitar problemas de profundidade da pilha de recursão. Então, o algoritmo ele vai ignorar autoloops, arestas paralelas. Então, o algoritmo 1 ele contém o pseudocódigo da função recursiva de força bruta, que vai percorrer todo o espaço de subconjuntos, e o algoritmo 2 é a função expand, que é auxiliar dessa função que procura a max click, que vai percorrer o grafo, que ela vai ser chamada recursivamente backtracking em todo o grafo, em todo o espaço de subconjuntos. A análise de complexidade dele é O de 3 elevado a n sobre 3, em que esse n é o número de vértices. Bom, para exemplificar o funcionamento desse algoritmo, a gente tem aqui um grafo. Ele vai priorizar os vértices de maior grau, então 4, que é o vértice de maior grau, ele vai ser analisado primeiro, ele vai verificar se 6, que é um dos vértices conectados a 4, forma uma clique, em seguida ele vai adicionar, ele vai percorrer isso de baixo para cima, né? Ele vai adicionar 8, adiciona 7, adiciona 6, depois ele volta, adiciona 5, forma outra clique 465, depois forma outra clique 438, por aí vai.
até terminar o grafo todo. Aqui embaixo, à esquerda, um exemplo da árvore de recursão com todas as formações das cliques. Bom, a heurística gulosa, então, diante do baseline, a proposta é de melhorar o tempo, melhorar a eficiência do algoritmo, mesmo que a solução ótima não seja obtida. Ela basicamente limita a busca considerando uma porcentagem dos vértices de maior grau do grafo. No caso, ela foi considerado 10% dos vértices de maior grau. Então, basicamente, inicia com um conjunto P, que armazena esses 10%, enquanto esse P não estiver vazio, um vértice dele é adicionado a clique, e é criada uma lista ordenada pelo grau dos vértices adjacentes a esse vértice. Então, continua esse processo iterativamente para cada vértice adjacente a V, e é verificado se ele forma uma clique com a clique atual. Caso positivo, ele é adicionado à clique atual, e no final, verifica se a clique atual é maior do que a última encontrada. Bom, a solução ótima versus a heurística. Então aqui temos que para um conjunto de grafos que foram gerados aleatoriamente, com um número fixo de vértices variando o número de arestas, 220 a 300, o clique máximo ótimo ele foi obtido nos 3 algoritmos, tanto no força bruta, iterativo, recursivo quanto na heurística, que foi um tamanho de clique máximo igual a 3. Para os 2 últimos grafos, são os grafos gerados pelas top words do TF-DF das músicas, que são o que a gente realmente está interessado em saber. É um grafo bastante denso, então a clique máxima ótima obtida do força bruta para 5 top words, que é a penúltima linha, foi encontrado 381, o tamanho da máxima clique. A heurística encontrou apenas 250, que não é um número muito distante de 381, e o grafo de 10 top words, ele também distanciou um pouquinho, o algoritmo recursivo ele encontrou 302 e a heurística encontrou 296. Bom, o tempo em relação a esses 3 algoritmos é crucial. Nesses grafos menores, variando pouco o tamanho das arestas, o tempo ele é mais ou menos parecido, com a heurística ganhando em todos os casos. E para os 2 grafos mais densos, é evidente, o algoritmo força bruta iterativo não conseguiu rodar para esse grafo de 10 top words, ficou mais de 15 horas rodando. Para o recursivo, ele concluiu em 8 horas. E a heurística roda em 128 segundos e encontra aqui uma clique bem próxima, que é de 296, não sendo a ótima. Aqui, uma breve explicação dos dados, possuem 2060 nós, o grafo gerado pelas 5 top words, que foi analisado de forma mais completa, porque foi possível executar todos os algoritmos, 261.881 arestas, um grau médio de 254, caminho médio de 1,91, diâmetro de 5, coeficiente de clusterização 0,554, apenas 2 componentes, e esse é um número elevado de caminhos mínimos. Bom, aqui um gráfico da corretude da solução. Como vimos na tabela, a heurística ela foi eficiente em relação à solução, distanciando pouco, apenas ali para o caso das 5 top words, que obtivemos um percentual de quase 70%, e depois para o gráfico das 10 top words, um percentual de aproximadamente 98% de distância da solução ótima. Tempo de execução da comparação com os 3 algoritmos, aqui temos para o força bruta, iterativo, recursivo e a heurística. A heurística ela tem mais ou menos o melhor resultado em quase todos os grafos testados, com exceção do grafo para 280 arestas, que a heurística ela tem um tempo maior. Aqui o tempo de execução também, só que para 5 top words e para as 10 top words, não foi possível plotar aqui o tempo para força bruta e força bruta recursiva, porque ele seria horas, então não teria nem como plotar. Mas é basicamente isso. A conclusão é que força bruta ele é inviável para valores grandes de V e de A muito grandes, né? Grafos densos. A heurística ela apresentou resultados razoavelmente bons na amostra, com um tempo significativamente menor do que força bruta para os 2 casos, interativo e recursivo, mas não há garantia de precisão. Então, outra coisa interessante é que das 381 músicas, vértices, presentes na clique máxima
do grafo de 5 top words, 19 estão presentes nas top 2016 e as outras todas não estão nas top 16, estão apenas nas lançadas, mostrando que para essa amostra de músicas, o conteúdo não foi tão impactante, não definiu tanto em relação às top, mas obteve uma clusterização, porque não foi um subgrupo bastante misturado, foi um grupo que tendeu para agrupar todas as músicas lançadas, não necessariamente as músicas top de 2016. Algumas referências aqui. Muito obrigada.